Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, agradecer todo mundo que tem vindo pro canal aí. Esses dias teve uma moça que colocou lá que ela assistiu o vídeo do Entre Quatro Paredes, da peça do Sartre, que ela estava fazendo um trabalho, acho que provavelmente pro curso de teatro dela. E ela não tinha entendido direito a peça, e aí ela viu o vídeo, ela gostou das análises, ela mandou uma mensagem agradecendo, fiquei bem feliz, assim, porque a ideia do canal é essa, né? É entreter, é fazer que vocês assistam, mas é trocar com vocês, é propor coisas que eu achei legal para vocês assistirem e ter essa devolutiva, né? A Shirley Morgan, eu falei com ela esses dias, o Felipe, que eu sempre converso, com o Éder, então é legal ter essa devolutiva de coisas que as pessoas não viram antes, ou reforçarem, o Éder falou uma coisa muito legal que eu não tinha pensado dos filmes da Hammer, num comentário que ele deixou no filme do Drácula, que ele falou que uma coisa legal da Hammer, apesar dos filmes toscos, é ela propor... colocar os personagens da Hammer em situações diferentes, assim, e eu não tinha parado para pensar nisso, né, e é muito interessante, então quero agradecer, quero ter esse contato com vocês, por isso eu vou pedir para vocês deixarem os comentários, tal. Ajuda, né, ter comentário, ter like, isso aí é importantíssimo para indicar o canal para outras pessoas, mas assim, ter essa devolutiva de vocês, é o que eu falo para meus alunos, eu aprendo com eles, as perguntas deles, às vezes eles me trazem coisas, eles me fazem ir pesquisar coisas que eu nunca imaginava que nem existia. Eu fui descobrir que existia fanfic por causa de aluno meu, escrevendo em redação, que gostava de ler fanfic, eu não sabia o que era uma fanfic, né? E fui descobrir que é um universo interessante e tal. Então essa relação da gente ter um diálogo aqui é muito importante. Então eu queria agradecer vocês que têm se inscrito, os grupos que me permitem compartilhar os vídeos. E hoje nossa, agora pirei, eu recomendo série da Netflix, mas ela vai entrar também na série Performers, tá? Então eu vou recomendar o documentário Miles Davis, o inventor do cool, tá? Cool, tinha uma piadinha quando surgiu, né? Cool quer dizer legal, descolado, né? E tinha uma piadinha no Chiclete com Banana que o cara chegava assim pra mocinha e falava assim, o cara com o cigarro assim, bem anos 80, eu sou cool, cool era muito... E a menina fala assim, não, eu não, no cool dói. Esse documentário ele é de 2019, então ele tem quase 2 horas e é muito legal, ele é maravilhoso. Ele vai contar a história do Miles Davis, né? Então vamos entender quem foi o Miles Davis aqui. O Miles Davis, ele nasceu... Ele nasceu em 26 de maio de 1926 em Alton, Illinois, nos Estados Unidos. Entender que ele nasceu durante uma época que tinha um racismo muito grande, né? Existia um preconceito muito grande em relação aos músicos, então ele está pré a Grande Depressão, então ele vai começar a se desenvolver numa época muito difícil da história dos Estados Unidos, que vai ser a Grande Depressão, e ele vai falecer no dia 28 de setembro de 91 em Santa Mônica, na Califórnia. Ele já estava bem baleadão, assim, ele morreu de câncer. Ele casou 3 vezes, ele foi muito mulherengo, tá? Nesse documentário ele vai ser cronológico, então ele vai mostrar, e é interessante, uma coisa que é muito legal nesse documentário da Netflix, as pessoas que são entrevistadas e que vão dar o depoimento, né? Então assim, da importância do Miles Davis na história do jazz, as grandes mudanças que ele fez, por exemplo, as músicas dele, você vai pegar assim, as grandes músicas estão até em ordem cronológica aqui, que são as 10 melhores músicas dele. Vênus de Milo, Generic, So What, Concerto de Arranjês, o Adágio, Yesterdays, Freedom Jazz Dance Evolution, In a Silent Way e Miles Runs the Voodoo Doll. Então elas vão ser dos anos de 57 até 70, que é considerada a fase de ouro do Miles Davis. Por quê? Uma coisa que vai ficar interessante no documentário é você ver que o Miles Davis, ele foi com 16 anos de idade
estudar na Juilliard, né, escola de música, e ele começa a mostrar uma visão musical e uma visão para o jazz muito além da época dele. E ele tinha uma noção rítmica de estrutura musical, de ideias, assim, e ele trouxe o trompete para... Na verdade, ele não tocava trompete, ele tocava... Como é que é o nome aqui? Ele tinha uma que era preta, né? Uma preta e vermelha, e ele tocava um flugelhorn, que chama, né? Então ele teve um trompete customizado, ele tinha umas histórias assim, de uma época que ele viajava e tinha um assento no avião pro trompete dele, umas coisas muito loucas assim. E ele vai ser um cara que, conforme ele vai começar a ganhar dinheiro, ele vai começar a ganhar fama, ele vai usar isso, ele vai fazer muito sucesso na Europa, né? Ele vai ser ovacionado em Montreux, por exemplo. Você tem diversas edições do Festival de Montreux, que é considerado o maior festival de jazz de todos os tempos, que inclusive eu vou fazer um vídeo aqui falando dos grandes festivais, né? Em que ele, para quem não sabe, não, eu vou contar essa história de Montreux, mas o que acontece? Então, assim, ele vai ser o cara que vai revolucionar o uso do trompete no jazz, mas também noções rítmicas, noções de arranjo, de instrumentação. Ele vai formar um trio com o Cole Porter e o... Puta, agora eu não lembro o nome. Que assim, marcou muito. Ele teve grandes bandas, grandes projetos de jazz. Eu tenho um vinil de um show do Santana com o Miles Davis, que foi o Chucho Man que me deu, o Cristóvão Lopes Jr., que é o cara que escreveu comigo, um amigo meu que eu gosto muito, que eu já citei várias vezes aqui, que se tem um lado assim, então que é o show do Santana, com o Miles Davis participando, e um lado normal, as músicas, ao vivo. Do outro lado, um lado só, um som só. E é uma tipo viagem além do barulho que o Santana gostava de fazer. Então o Miles Davis, ele foi um cara que ele foi reconhecido, ele teve uma fase em que ele virou uma novidade, aí ele vai ter a segunda fase, onde ele ratifica o trabalho dele, e uma terceira fase em que ele vira um elemento pop. Então, você começa a ter a imagem mais do que o som do Miles Davis, dele com o trompete, com o óculos escuro, com o cabelão lá e tocando. Então, ele vai transcender a própria música dele. Então, durante os anos 70, 80, até o começo dos anos 90, quando ele veio a morrer, ele era mais conhecido até pela imagem dele, ele se torna um ícone pop, mais até do que a música dele. Então tinha muita gente que sabia que era o Miles Davis, mas talvez nunca tinha ouvido uma música do Miles Davis. É muito louco. Ele foi usado com trilha sonora de filme, de musicais. Então este documentário ele vai tratar isso de uma maneira muito legal. E qual é o momento desse documentário que é triste pra caramba? O Miles Davis, como muitos músicos de jazz, ele vai ter um relacionamento com a heroína. E isso vai ser uma das grandes desgraças dele. Então vai ter um sobrinho dele contando a história de ele chegar assim para buscar o Miles Davis, e o Miles Davis já estava uma semana assim, muito louco no apartamento, o apartamento tudo detonado, tudo largado, assim, bem aquele estereótipo da pessoa adicta, assim, e é muito triste essa parte, assim. Mas uma coisa que é interessante nesse documentário é mostrar desde a época dele na Europa e essa coisa do cu. Então ele passa a ser a representação de um cara descolado, muito louco, muito legal, de mulheres lindas, né, de casar com mulheres lindas, mulheres importantes. Você vai ver que ele era um homem extremamente tóxico nessas relações, ele era um cara que era uma pessoa complicada na vida pessoal. Ele trazia uma série de traumas da vida dele. Ele foi um cara que ele teve que lutar muito. De novo, eu volto ali, a questão do preconceito, de ser um músico, que é muito doido isso.
Porque você pega assim, o lance do cara ser preto, ser negro, em certos círculos musicais vai ser a primeira credencial dele. Existe esse preconceito também. Então ele, como músico de jazz sendo preto, tranquilo. É muito mais difícil um cara branco conseguir vencer esse meio. Mas a partir disso, mesmo ele tendo todo esse sucesso, ele não deixa de ser preto. E ele vai sentir isso na pele, literalmente na pele, do preconceito. E ele muitas vezes ele vai bater de frente com isso. E era legal a autoimagem que ele tinha dele. Ele sabia o quanto ele era sensacional, o quanto ele era genial. E muitas vezes ele colocava isso em primeiro lugar. Pô, eu sou o Miles Davis, cara. Você não tem direito de falar comigo assim. Então é muito interessante esse paradoxo dele. É muito bem editado, muito bem feito, trilha sonora mostra, mas é legal o quanto ele é didático no sentido de você entender a obra do Miles Davis e entender o quanto ele é importante para a história da música. Depois aí eles já vão colocar a fase decadente dele. Quando ele volta, depois do vício de heroína, ele já não tem mais o mesmo fôlego, ele já não está com a mesma saúde, e ele tenta fazer uma retomada, mas que aí você começa, e aí eu achei muito legal o documentário, que ele foi muito sincero nesse sentido, de mostrar que as pessoas estavam muito mais contratando o Miles Davis por ser o Miles Davis, do que pelo momento musical que ele já estava vivendo naquela altura da vida. Mas mesmo assim propondo obras interessantes. Muito legal, eu recomendo, da série Performances, mas para ter uma boa base, Miles Davis, como é que é? Opa, eu vou pegar aqui. Perdi o pique aqui. Inventor do cool, tá? The Father of Cool. Cool. Vamos lá então no poema de hoje. O poema de hoje é interessante porque ele vai ter exatamente essa coisa que o documentário. Ele vai ser muito sincero e ele vai ser muito verdadeiro, do bem para o mal do que o Miles Davis foi. E que muita coisa que ele não queria que soubesse. Apesar que o Miles Davis, ele meio que também alimentava essa visão meio negativa que tinha dele em alguns aspectos, porque aumentava essa mística em volta dele, tá? Então o poema é livro aberto. Do mesmo modo inesperado que entraste em minha história, saíste, como páginas que podem ser rasgadas, mas que não devem ser apagadas da memória. A minha vida é um livro aberto, com várias páginas arrancadas. Aqui o eu lírico, ele está falando de relações que surgiram durante a vida, mas que é muito interessante dentro da ideia do documentário do Miles Davis, porque você vai pegar as diferentes fases que a vida dele teve, as diferentes pessoas que entraram e saíram da vida dele, algumas com boas lembranças, outras com nem tão boas lembranças assim, mas que vão ajudar a dar uma ideia de quem foi essa figura e esse gênio da música que já não está mais entre nós há um bom tempo aí. Tá legal? Diz aí, você conhecia esse documentário? Esqueci de dar alguma informação sobre o Miles Davis? Provavelmente sim, porque o cara tem um monte de história, mas assiste o documentário. Diz aí o que você achou do vídeo, se você já tinha assistido ou não. Dê seu like, seu dislike, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.